Olá, estamos no ar com mais uma edição do nosso Solta o Som nesta temporada nativista e hoje com grande alegria recebendo aqui a personalidade da nossa música nativista, ela que é violinista e que tem uma grande trajetória e pouco mais de 30 anos já é doutora em música e, acima de tudo, é bagense com todo o nosso carinho, né? E muito conhecida. É a doutora em música, então, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Clarissa Ferreira, que hoje está aqui no nosso Solta o Som. Seja muito bem-vinda, Clarissa, uma grande alegria falar contigo, apresentar esse teu trabalho. Nós falávamos aqui fora do ar dessa problematização, assim que você repensa os paradigmas, né, quando nós falamos aí do tradicionalismo, do padrão da nossa cultura, né? Isso é muito interessante e faz isso a partir da música, com novos elementos e trazendo a reflexão, questões ambientais também, e muito bom poder entender, falar um pouco mais contigo e com o pessoal aqui da tua terra também, né? Então, um grande abraço, seja bem-vinda. Então, Lara, um prazer. Já queria agradecer o convite, um prazer estar falando contigo num programa, né, de música regional gaúcha, que também com apreciadores desse gênero musical e desses debates que eu venho fazendo também há algum tempo. Sim. E muito feliz também por estar falando com os conterrâneos e as conterrâneas da minha cidade querida, né, Bagé. Saiu daqui faz tempo? Faz um tempinho, foi com uns 16 anos que eu fui cursar a faculdade de música em Pelotas e tive esse atravessamento muito grande, né, em poder estudar no IMBA, que comecei a estudar com 7 anos o balé clássico e aos 12 eu fui para a música, para o violino. Eu tenho um carinho gigante assim por essa instituição que mudou toda a minha trajetória e fez eu me encontrar nas artes, assim, tenho muito carinho sempre quando eu passo aí, pelos professores também e colegas queridos até hoje, assim, e, e foi, né, um propulsor, assim, um incentivador para mim, desde então, nesse início em Bagé, no IMBA, e eu fui depois estudar música em Pelotas e tive uma trajetória também na música tradicionalista e nativista, né? Que foi aí o meu contato. Até então, em Bagé, eu não tinha contato com o Centro de Tradições Gaúchas, mas a gente também acaba sendo atravessada também pela cultura, assim, por ser uma cidade do interior, onde é muito forte, né? Eu acho que eu tenho as lembranças muito dos domingos de manhã, dos programas nativistas, esse tipo de repertório, de como a gente vai assimilando todo esse ambiente cultural e simbólico, né? O Luiz Godinho, por E exemplo, que recentemente a gente perdeu, era um ícone das manhãs de domingo, né? total, E muito muito trilha sonora focado. dos churrascos. E muito focado na questão dos festivais, que é o outro lugar que tem bastante experiência, né? Essa música bem raiz, bem trabalhada, com muitos elementos, com muito som, né? Sim, total. Para mim foi bem interessante, assim, porque eu tinha aquele contato, admirava, ouvia, mas não tinha uma proximidade com essas pessoas, né, com esses músicos da música regional. E ali, quando eu já estava na graduação, eu fui convidada para tocar no meio tradicionalista, assim, nos musicais das invernadas, né, dos grupos artísticos. Então começou com invernadas artísticas dentro do CTG. Sim, que foi através de uns amigos, estavam precisando de violinista, e eu também estava super começando a tocar. Para mim foi uma experiência muito rica, assim. Saí um pouco também das esferas da música de concerto, né? Que fiz o bacharelado em violino, então música clássica, um outro tipo de repertório. Para mim foi bem interessante, assim. Me lembro que no primeiro ano que eu toquei em CTG já eu evoluí muito no instrumento, assim, pelas práticas também, muitos ensaios e muitos rodeios de apresentações e tal. E também eu acho que um universo muito importante, assim, de profissionalização, né? De músicos e musicistas em geral, assim, que para mim foi muito importante. Para E nós depois, aqui, para nós, desculpa te cortar, Clarice, imagina, para nós aqui, o violino não é muito comum nas invernadas artísticas, nas apresentações, mas é um instrumento muito antigo e que tem tudo a ver, né? sim, tem tudo a ver. Inclusive, é um instrumento que o movimento tradicionalista reconhece como um instrumento
gaúcho, né? Tem toda uma discussão que eu venho a problematizar nas minhas pesquisas do quais as referências também para se considerar o que é a música gaúcha, o que é a dança gaúcha, né? Que a gente está vendo no Centro de Tradições Gaúchas um recorte muito específico, que é aquelas pesquisas que foram feitas na década de 50, do Paixão Cortes, do Barbosa Lessa, e que tem uma inspiração na prática artística, assim, com um viés europeu, né? Da imigração italiana, alemã e portuguesa, né? Açoriana. Sim. E foi esse recorte, assim, isso que também eu gosto muito de frisar nas minhas pesquisas, que é um recorte de uma parte da imigração, né, presente no Estado e da colonização, e o violino estava muito presente nesse contexto, mas também já falando, tem uma problematização aí também de outras culturas que também se fazem presente no Rio Grande do Sul e que nesse recorte não entram, né, nessa representação dos CTGs, mas o violino sim, né, inclusive eu toquei já com Paixão Cortes numa gravação do Galpão Crioulo, há uns anos atrás. E ele me olhou assim e falou uma rabequista, porque a inspiração é a rabeca, né? Até tem algumas aqui na parede, assim, sim, que é um violino primitivo que tinha, né, no Rio Grande do Sul, ainda tem, e o violino muito inspirado nesse instrumento, assim, nas danças tradicionais. Então, o violino, sim, está presente, mas é muito recorrente, assim, as pessoas remetem mais à gaita, ao violão, ao pandeiro, e ao violino ainda é um instrumento que não está tão, talvez, no imaginário, né, quando se pensa em música gaúcha, mas sim, né, nesse recorte, sim, e também se a gente for pensar que a música gaúcha é muito influenciada, né, a nossa cultura aqui as fronteiras ali do Uruguai, Argentina, né, esse intercâmbio cultural. E se a gente vai pensar na música folclórica desses países, principalmente da Argentina, nas chacareiras, até no chamamé, o violino está super presente e tem o seu jeito de tocar muito específico, né? Então, para mim é uma inspiração também pensar em me inspirar nessa forma de tocar hoje em dia, mais do que na forma europeia, assim, eu acho que é o que mais me identifica até. Certo. Antes de entrar nessa questão de estudo, das tuas teses, das tuas defesas, aquilo que tu escreve, assim, tu participou de muitos festivais também, tu compôs grupos para apresentações também, fora a questão das invernadas artísticas, também de música mesmo, de festivais. Sim, dos primeiros anos ali que eu estava tocando no CTGs, eu fui convidada a participar de festivais nativistas, né, que são festivais de música inédita, para quem não sabe, já é um movimento forte, que acontece desde a década de 70 aqui, né, no Rio Grande do Sul. E foi também um meio, assim, de profissionalização muito forte. Eu comecei a atuar, acho que, no geral, ali, de movimento tradicionalista e nativista, eu fiquei uns 10 anos, assim, atuando. E também comecei a trabalhar com outros músicos, assim, nos seus shows, gravações também de CD, bastante, assim. Foi um período bem intenso de produções. E é aí que vem, né, que eu comecei a levar esses temas da minha vivência, dessas percepções da música gaúcha para as pesquisas acadêmicas, porque paralelo a esse período, eu fui fazendo a graduação, aí depois fui fazer o mestrado na etnomusicologia, que é como antropologia da música, assim, a gente pesquisa os ambientes culturais, tentando compreender o que significa aquela música para as pessoas que fazem, né, essa música, e como se consome essa música. Vários aspectos culturais a partir da música. Bom, Clarice, então aí, quando tu começou essas questões das pesquisas, percebeu que tinha algo aí que dava para olhar melhor, começou a questionar, e justamente esse recorte que tu diz, não é só para olhar para esse lado, tem outras coisas para ver também. Foi meio por aí. Foi meio por aí. E acho que os estudos ali da etnomusicologia, né, que a gente pesquisa esse contexto cultural, me veio muito essa questão dessa problematização de quais símbolos que estavam sendo elencados, né, e de que forma que isso foi também construído, assim. Eu me lembro muito de quando eu comecei a tocar no CTGs, de perguntar para os meus colegas ali, mas e como é que é, da onde que veio? E eu ouvia, assim, respostas muito vagas, assim, do tipo, não, sempre foi assim, é assim mesmo. E, a gente só faz e pronto. E só faz. É que o MTG também passa meio que um modelo, né, Clarissa? E se a pessoa não tem um espírito crítico, ela vai só reproduzindo.
Exato. E é muito interessante, assim, porque tem toda uma bibliografia do próprio Barbosa Lessa e do Paixão Cortes que muita gente desconhece, assim, né? E eles falam ali conscientemente, assim, no livro do Barbosa Lessa, por exemplo, no Nativismo, O Nativismo, o livro, né? Ele fala sobre a invenção das tradições. Ele fala exatamente nisso, inclusive é um livro do Hobsbawm, que é um escritor inglês, que pelo jeito ele tinha conhecimento, né? O Barbosa Lessa, desse escritor, dessa teoria toda, de que Uhum. todas as tradições são inventadas, que elas passam por um momento onde há escolhas do que vai se considerar ali uma tradição ou não, né? Então as Uhum. coisas não são tão naturais. Até esse livro cita outros exemplos, como a corte inglesa, a cultura escocesa das saias xadrez, né? Assim, de como isso foi em algum momento, aconteceu algum contexto ali social que se legitimou aquilo como tradição. E aí eu fui vendo que no caso da cultura gaúcha isso acontece muito, né? E Barbosa Lessa e Paixão Cortes são muito responsáveis por isso, por ter essa consciência também. E isso tem toda uma explicação também. Eles foram em alguns outros festivais de folclore e sentiram a ausência de elementos que representassem o Rio Grande do Sul. E também vem contra um período de uma americanização que estava acontecendo, que estava por um lado, também ocultando essas culturas populares, né? E também a período getulista ali, que queria uma uniformidade cultural para todo o Brasil, queria o samba como representante de todo o país, e Uhum. meio que colocando, né, apagando um pouco essas características locais. Então tem todo um contexto também de por que isso aconteceu, né? Só que a gente vai vendo, como eu falei, né, tipo, de um recorte que aconteceu de coisas que ficaram invisibilizadas. E aí a gente vai pensando no que está sendo agenciado nessas performances de música, na literatura também, né? E a gente vai chegando à conclusão de como as representações ficam muito restritas a um universo muito específico de performances da masculinidade, né, do gaúcho como um homem, né? Isso já definindo essa característica, e também de um passado mítico, assim, construído, né, idealizado do que foi esse tempo, né, do trabalho do universo todo agropastoril, e a gente acaba também tendo aí um pouco de uma diferença da realidade de como a gente vê hoje essa relação com o meio ambiente, com a pampa, como que a gente está lidando com isso, né? Uhum. E Essa aí, para mim foi uma grande questão, assim. aham. E aí entra aquela situação. Bom, escolher um instrumento ou outro é uma situação, basta buscar na história. Agora, tu subjugar gênero, subjugar raça, tu condicionar a uma posição menor ou maior segmentos que envolvem pessoas, sentimentos, aí é outra coisa. Sim, porque mexe muito, né, com o nosso sentimento de pertencimento, né? Então, e se eu não sou um gaúcho homem, eu não posso falar sobre esse universo. Se uma pessoa negra, será que ela se sente identificada com a forma que é representado esse gaúcho de uma forma uniformizada, como se todos os gaúchos tivessem essa característica também? Então, entra várias questões aí, né? E a gente vai ver a riqueza que tem de outras influências da própria cultura afro-gaúcha, do Supapo, do Maçambique, que estão aí, estão muito presentes, que são coisas assim, culturas de um resgate histórico que estão presentes desde o início do Rio Grande do Sul e não tem uma ênfase para se contar essa história, né? Então a gente já repensa também. E foi o que eu repensei, assim, E as nas minhas pessoas entendem práticas. bem isso, Clarissa? As pessoas falam, ela está falando mal do próprio Estado, ela está falando mal da própria cultura, ela está dizendo que não é assim, é do outro jeito, ou as pessoas entendem bem o que tu quer trazer? Porque é um a mais do É que já está complexo. posto aí, né? Com certeza é complexo, né? E lida muito com os afetos das pessoas também, porque as pessoas têm um apreço, né, pelo próprio movimento, pelo movimento nativista. Eu também confesso que quando eu fui começar a problematizar essas questões, foi muito desconfortável também, assim, de uma certa forma, né? Mas é aquela, tu precisa ver também. Depois que tu vê, tu não consegue não ver, né?
Mas tu lida com afetos, com as pessoas que tu gosta de trabalhar, mas eu sempre gosto de falar que a gente está falando sobre estruturas culturais, não sobre a pessoa em si, né? Mas Sim. como isso talvez reflita no nosso modo de ser e no nosso modo de se expressar também, porque a gente vê no próprio movimento nativista como hoje em dia é muito restrito a um tipo estético específico de composição. Então, a pessoa tem que compor daquela forma e tocar daquela forma para fazer parte desse movimento, né? E não é aceito, infelizmente, assim, na minha percepção, outros tipos, talvez, de expressão, ou que já hibridizem, já misturem elementos. A gente vive, né, em 2021, já segunda década do século XXI, já aconteceu muita coisa, a internet vem nos modificando, né? Um meio de informação total, assim, e às vezes a gente fica muito restrito, né, a um entendimento muito purista, que se a gente for parar para ver, também cai por terra, porque Muito romantizado. é, porque foi totalmente construído esses entendimentos, né? A gente já vem de um processo, o próprio Estado, de imigração, de uma amálgama cultural muito grande. Então, se a gente vai cair num purismo, vai cair num fake lore, não num folclore, né? Como E a eu digo. Clarissa está aí para abrir um pouquinho essa mente, né? Com o teu trabalho, quando é que tu começou a escrever? Quando é que tu começou a produzir esse material novo que tu faz? Então, bom, a pesquisa já vem há algum tempo, mas eu acho que ali 2014 foi um ano assim significativo porque eu criei o blog, o Gauchismo Líquido, que daí eu comecei a expor. Até lá tu não escrevia letras de música, ou já Não, escrevia música. Lá tu não, pesquisava é e isso. trazia reflexões. E Uhum, isso gerou o blog. Até isso. aí ainda não tinha letra escrita. Não. Tá. Pois é, e teve um marco aí importante, porque eu comecei a falar nesses textos do blog sobre como as mulheres eram representadas nas músicas gaúchas. Isso foi uma questão que Uhum. tem, né, questões de violência explícita nas músicas, né, com mulher comparada com animais, ou a coisificação comparada com objetos, com flor, com várias, né, várias questões. E também sentia falta desse eu lírico, né, dessa voz feminina nessas composições. Também falei sobre o Festival da Barranca, né, em um dos textos, que é um festival onde é proibida a presença de mulheres há 45 anos, e que já é um festival que tem uma representatividade do Estado como um patrimônio, tem um interesse em ser o patrimônio cultural do Estado, então tem todo uma forte representação nisso, né? E aí eu comecei a pensar, tá, mas então nós estamos precisando de um eu lírico, cadê as mulheres nessa literatura e na música regional? Onde é que está essa voz, né? Porque a gente vê muito nas músicas, até compostas por homens, essa representação assim de mulheres esperando na guerra, Uhum. todo um imaginário também e também uma criação mítica do que é essa mulher gaúcha, como se fosse um modelo, né? Que é esse modelo da prenda, que é essa mulher que tem dotes domésticos, que vem muito de uma ideia positivista também, né? De uma filosófica assim, da mulher como a educadora dos filhos, a pessoa que cuida da casa, que é um dos pilares do patriarcado, né? Se a gente for pensar. E aí eu venho falando sobre isso, e isso me fez pensar, tá, mas e eu nesse lugar, o que também eu estou representando, atuando ali como violinista, tocando nessas músicas que reforçam esses estereótipos muitas vezes, e isso fez eu pensar, né? E pensar, bom, então acho que a gente vai ter que começar a compor, vamos ter que repensar esses símbolos. Eu acho que a gente está num momento de grande transformação também social, né? De repensar Uhum. muita coisa, a relação dos próprios direitos das mulheres, dos LGBT, de tudo, de raça, uma discussão fortíssima que vem acontecendo no país. Então, a gente tem, e eu acho muito que a arte é uma ferramenta para isso, né? Porque a gente pode expandir um pouco a nossa consciência através dessa linguagem simbólica e lúdica. E aí, em 2018, veio o meu primeiro single, que é o Manifesto Líquido, que eu já dei, assim, um peitaço, como dizem. Ali fala muito da mulher, né, no Manifesto Líquido, né? Sim, Acho que a gente pode começar. Vamos apresentar algum vamos.
Material Vamos teu, pode mostrar ser? Manifesto Líquido, que eu acho que mais do que falar, a gente mostra, é mais... Vou mostrar então. Essa tem um clipe, foi lançado em 2018, está no Spotify também. Desse destino deprenda, contemporânea gueixa gaúcha dar-se feita oferenda. Contam em mito e lenda argumentos pra que repreenda, no matapera ou casca onde o espaço compreenda. A essência do cair da lágrima consentem ser matéria-prima, terços, costuras, rendas, donas de espera, tudo que oprima. Aquele ingênuo protótipo campesina. Livres galopam centauros, não há atenção que se prenda, como o olhar da salamanca pela fenda. Nesse mito ocidental cansado, de um cowboy, um gaúcho ou um cossaco, semi-bárbaro, anti-intelectual, mas dos mesmos arquétipos e estilo patriarcal. O tempo modifica os cultos, mantém formas de vaidade, antigo dogma oculto. Defendido como tradicional, opressores oprimindo doma irracional. Simbólicas atrocidades, inventando adjetivos, tendo prenda como regalo. Suprimento narcísico do peão, dona de um corpo não seu, sem discussão. Que hoje se narra, dispensa homenagens de autopromoção, interesseira, confissão, romântica agressão, harmonizada, dominação simbólica, submissão, trocadilhos de coisificação. Prenda tem voz, conteúdo que adenda, cerne que acenda, sapiência que não omito, trago, evoco noutro mito, medo masculino antigo, deusa metes, intuição. Que lindo! Que eu trago no outro mito. Se é para falar de mito, vamos escolher outros mitos. Foi rápido para escrever? Como é que foi? E como é que é a aceitação desse próprio grupo que tu pertencia quando eles escutam o teu trabalho? Duas perguntas. Pergunta boa essa. Pois então, essa eu escrevi durante essas pesquisas, quando eu fui me dando conta, também começando ali, essa época, a estudar o feminismo, assim... Uhum. E muito pensando, né, nessa história das mulheres, aonde que está a história das mulheres, né? Esse silenciamento que teve durante muitos séculos e de muitas mulheres proibidas também, de forma velada ou nem tão velada, né? De expressarem, se expressarem artisticamente. E aí eu escrevi isso, eu estava morando no Rio, fazendo doutorado, e eu sempre falo que eu pensei assim, eu nunca vou mostrar isso aqui para ninguém, porque ficou... Sério? Ficou porque forte? Eu acho que ficou forte isso aqui. Aí foi passando o tempo, foi uma dos primeiros poemas assim, que eu fui escrevendo, já nessa vontade que eu estava já de começar a escrever, mas eu pensei, essa aqui... já foi uma patada, assim, eu pensei, isso aqui talvez fique no meu caderninho guardado, né? Vamos tentar ser mais sutil da próxima vez. Só que daí eu fui
foi acontecendo, assim, eu até publiquei ela no blog como texto, e um belo dia, estava muito inspirada, tinha feito uma oficina com o Itiberê Zarg, que é um músico carioca, que acompanha o Hermeto Pascoal, então foi uma experiência muito forte, assim, que eu tive com a música, de muita liberdade, assim, e aí durante essa semana que eu estava nesse festival, que era o Festival de Improvisação em Floripa, e aí eu pensei, eu acho que eu vou compor essa música aqui, vou botar essa letra, vou tentar musicar essa letra, né? Uhum. E aí eu tava com o violino lá, não tocava violão essa época também. E aí saiu assim, exatamente assim. E aí eu deixei ela. Ela é toda dissonante, ela tem uma coisa ali da milonga, mas ela é bem disruptiva, assim, né? Mas é Não é isso uma. que chama a atenção da gente nos diferentes momentos que tu fala. Porque também é uma Sim, forma de conversar com quem está ouvindo, né? sim, porque eu acho que nessa composição o foco dela, da mensagem, está na letra, né? Sim. Então, Uhum. o violino acaba servindo como uma base ali, mas não é a questão não é a melodia, sim a letra, a mensagem, né? E como é que teu Do, pessoal entende o teu trabalho? Os olha, de antes, nesta Clarissa de agora. Quer dizer, que é a sim, mesma, mas que pensa outras coisas também, né? é, tem alguns colegas assim que continuam acompanhando, isso é legal de ver, né? Que Uhum. continuam super incentivando muitos do movimento nativista, assim. Mas eu acho que houve um certo, talvez um susto, assim, na galera meio que se apavorou um pouco. Sinto que houve um silêncio, assim, tipo, também ninguém veio criticar, mas também houve um Uhum. silêncio, um afastamento, Então, que acho que. alcançou teu objetivo, que eu acho que tu queria um pouco assustar mesmo, né? Pois talvez, eu acho que queria dialogar também, acho que sempre Sim, teve essa sim. vontade de dialogar, talvez de uma forma um pouco. Mas no momento foi assim que saiu, né? Eu acho que falar desses temas já é super delicado, né? Porque muitas mulheres já se deram conta antes sobre essas questões, mas não falaram, talvez, tão abertamente sobre essas questões, porque é um ambiente um pouco até hostil, assim, nesse aspecto, né? Porque é uma masculinidade muito forte, de todas as questões também de se orgulhar de não pensar, de se orgulhar de ter aquela mesma opinião sempre e não mudar, como se isso fosse uma característica do gaúcho, que na verdade isso, né, eu vejo como talvez até uma ignorância, assim, porque nós seres humanos, a gente está sempre se transformando, né, Lara? Sem dúvida. Então, a gente querer negar isso, assim, e o mundo também está se transformando, a natureza se transforma o tempo inteiro, então é um pouco. A gente perde um pouco de viver assim Uhum. nessa lógica, né? Mas também, em contrapartida, eu vejo que eu me liguei mais com outras pessoas, Uhum. muito com a cena aqui de Porto Alegre da música autoral, que hoje me sinto super parte assim desse movimento que é muito forte aqui em Porto Alegre. No estado, no geral, né? Eu vejo em Bagé também tem um movimento super forte também de músicos e músicas. E, e também eu acho que são questões de escolha, assim, existem muitas esferas, né? Muitos nichos musicais, então isso também, a gente não precisa às vezes estar se prendendo num ambiente onde tu tem que encolher para caber, né? Então tu Sim. pode também procurar os teus pares, quem está afim de refletir. Eu acho que hoje é bem mais tranquilo para mim. Vamos, vamos mostrar mais um pouco do teu trabalho, por favor? O que que tu Vamos. preparou para nós agora? Então, eu estou preparando o meu álbum, né? O meu Ah, primeiro sim. álbum. Uhum. Tenho 3 singles lançados, 4. Eu lancei um agora há pouco também, que é uma música em homenagem ao Sistema Único de Saúde, Jesus SUS. Uhum, uhum. Mas agora eu estou preparando um trabalho que é o fruto dessas pesquisas, assim, que é um trabalho totalmente autoral, que fale sobre essa relação com a Pampa, pensando a partir de hoje, da questão feminina também, toda essa questão simbólica, identitária, de pertencimento. E se chamará La Vaca, está em campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é Uhum. muito importante para a gente realizar esse trabalho,
que está começando já. Semana passada a gente começou as gravações dos violões com o Neuro Júnior gravando, que é um violonista incrível daqui do Rio Grande do Sul. Ele é de Encruzilhada, mas mora aqui em Porto Alegre. Ele acompanha o Borghetti, o Luiz Carlos Borges. Ele é um fenômeno assim no violão, incrível. Ele está gravando os violões desse álbum. E a campanha é para viabilizar, para pagar os músicos, toda a parte de produção. E vai ter um livro junto também. Então, é aquele sistema que a pessoa compra de forma antecipada? Isso. Tá. Depois tu passa para nós o linkzinho, o pessoal que gosta do teu trabalho para também colaborar. E convido a conhecerem, além do livrinho em forma digital e física, também tem outros produtos, tem camisetas, tem cerveja, especialmente artesanal, feita pelo amigo gaiteiro, o Renato Miller, que vai estar também tocando no disco. Então tem todo um projeto todo pensado, assim. E o pessoal acessa na internet, Clarice? É apoia.c/Lavaca, o linkzinho. Lavaca. Lavaca. Tá. E essa composição que eu vou mostrar agora é um poema do Mário Quintana, que se chama A Vaca. Eu tenho retornado muitas leituras desse poeta, que inclusive essa semana, há poucos dias, fez 115 anos de nascimento do Mário Quintana. E eu gosto muito da forma que ele lida com a regionalidade e de uma forma, às vezes, não tão bairrista, mas um pouco realista, mas valorizando também e nos identificando. Assim. Tem sido um alento ler as poesias dele e ver que a gente pode falar do Rio Grande do Sul de uma forma leve, de uma forma realista e muito verdadeira. Assim. E esse poema acho que reflete um pouco isso e fala sobre a vaca. Tão lenta e serena e bela, majestosa vai passando a vaca que se fora na manhã nos tempos de rosas. A coroaria, a vaca natural e simples como a primeira canção. A vaca, se cantasse, que cantaria. Nada de óperas, que ela não é dessas, não. Cantaria o gosto dos arroios bebidos de madrugada, tão diferente do gosto de pedra do meio-dia. Cantaria o cheiro dos trevos machucados, o voo decorativo dos quero-queros, ou quando muito a longa, misteriosa vibração dos alambrados. Cantaria o gosto dos arroios bebidos de madrugada, tão diferente do gosto de pedra do meio-dia. Cantaria o cheiro dos trevos machucados, o voo decorativo dos quero-queros, ou quando muito a longa, misteriosa vibração dos alambrados.
assombrados, mas nada de superaviões, tratores em Bulus, mas nada de superaviões, tratores em Bulus, mas nada de superaviões, tratores em Bulus e outros truques mecânicos. Tão lenta e serena e bela, majestosa vai. Que lindo! E a previsão é que saia até o final do ano, Clarissa? Então, tô nesse impasse, que a gente está voltando aos shows, será que vamos voltar esse ano? Esperando, né, para lançar junto com o show. Então, eu acho, assim, que vou lançar algumas esse ano, e lançando, tipo, singles do trabalho. Acho que em setembro estou planejando o primeiro. Tá. Eu tenho uma mania, Lara, de lançar músicas no dia 20 de setembro. Já faz alguns anos que eu faço isso. A Manifesto Líquido foi lançada no dia 20 de setembro de 2018. Pela simbologia da data mesmo. Ano passado, para pegar o mote, assim, né? Porque tem todo um... Volta-se muito essa época, essas discussões. Então, já aproveito também. Ano passado, eu lancei Mulheres da Guerra, ano passado, em 20 de setembro também. E esse ano, estou pensando em lançar uma das primeiras composições no dia 20 de setembro também. Mas eu acho que o álbum mesmo, todo, com o livro e tudo mais, março de 2022. E daí, esperamos que ano que vem já voltem os shows, né? Com o público. E aí, a gente vai poder trabalhar mais o disco. Olhando aí o teu estúdio, a gente viu agora que o violino é o teu instrumento mestre, né? Aí a gente vê aí que tu tocou o violão agora, tem o bumbo legueiro lá, os teclados, a gaita, tu toca tudo isso? A gaita é só enfeite, é uma gaita de brinquedo aqui. Ainda quero tocar, inclusive. Amo. E tenho muitos amigos e amigas que tocam e eu sempre estou chamando, assim, para todos os meus trabalhos. A de botão ou a outra? Tanto faz. As duas. Ontem eu, inclusive, estava com a Adriana de Los Santos, que é uma gaiteira de botão, que toca gaita de botão, e incrível, amo esse instrumento. E também tem um duo com o Renato Miller, que é também gaiteiro de gaita de botão. Então, sempre em contato com esse instrumento, assim, gosto muito, né? Toda essa expressividade também, então tem toda a relação também, né, com o que a gente vem falando. Mas eu tenho estudado muito, assim, os outros instrumentos, as percussões, inclusive, o bombo legueiro também, eu acho incrível esse instrumento. E também dou aulas, né, de música, então, de teoria musical, por isso o teclado. Mas essa influência também e esse estudo dos outros instrumentos abriu assim nos últimos tempos e está cada vez mais. A música é um lance infinito, né, de coisas que tu tem para aprender e absorver, né? Mas dos últimos tempos para cá eu comecei a tocar outras coisas e eu sinto que ampliou muito as minhas ferramentas mesmo de composição, como que eu posso, né, ampliar a minha expressão criativa, meu entendimento harmônico, melódico. Acho que as minhas composições também mudaram muito, assim, né? Não sei se vocês devem perceber um pouco, assim, eu acho, né, as diferenças. Tem momentos ainda que existe a Clarissa do Manifesto Líquido, que é mais dissonante, mais disruptiva, como eu falei, mas o violão tá vindo também com esse estudo da harmonia, do desenvolvimento dos ritmos, que é a nossa, né, muito inspirada na música brasileira, na MPB, assim, que é uma riqueza absurda, né? Então... Bom, e a Clarissa doutora? O que vai estudar agora? Pós-doutorado aonde? Como é que está isso? Boa pergunta. Tu sabes que eu sinto que quando eu acabei o doutorado, as pesquisas ficaram mais intensas para mim, assim. Eu tenho pesquisado bastante. E fora da academia, de vez em quando me chamam para participar de bancas, assim, de TCC, de alguém que vai apresentar, né, de fazer parte. Eu adoro, assim. E tá para sair um livro também. Então, um livro
É uma novidade aqui em primeira mão. Opa! É resultado da tua tese. Primeiro, na verdade, tem plano de 2 com a editora Coragem, daqui de Porto Alegre. Uhum. E o primeiro, ainda para esse ano, é o livro do Gauchismo Líquido, com os textos do blog e com mais alguns textos inéditos. E aí vão ter textos também refletindo mais, assim, porque dos últimos anos para cá que eu venho falando mais sobre a questão da mulher, né, a questão de gênero, como que isso se dá, né, nas representações. Também estou pesquisando bastante a Berenice Zambuja, escrevendo Sim, sobre ela. recentemente também, né, perdemos. Sim, e que é um símbolo, assim, acho que tem tanta coisa para se pensar na performance da Berenice, na criação artística dela, na representação toda, né? Que eu acho que foi uma pessoa transgressora, assim, muito, né? E eu acho que ela ampliou muito essa possibilidade também de ser mulher nesse universo, né? De E ser respeitada, né? e respeitada. Eu acho que ela transgrediu tanto que eu acho que não foi nem possível as pessoas a criticarem, assim, ou, sabe, tipo, de não conseguir colocá-la, talvez, numa caixinha, Uhum, sabe? Como sim. muitas vezes acontece, né? Do perfil da cantora, que representa a prenda, ou, né, aquele estereótipo. Eu acho a Berenice muito interessante, assim, também tenho conversado com outras pesquisadoras sobre isso, assim. Então, vai ter um texto sobre a Berenice, faço questão, assim, que Que é o tenha. momento, o material dela está aí, as coisas estão aí, então a gente tem que registrar agora também, isso é importante, né, Clarice? Esse Sim, papel que o pesquisador faz de manter hoje para o amanhã. total. Outra pessoa também que a própria Berenice se inspirava muito é a Janete, né? A acordeonista que faleceu já há alguns anos. Também tenho pesquisado bastante sobre ela, assim. Tô indo muito nesse resgate de onde que estão as Uhum. mulheres, né? E elas existem. A Janete é conhecida nacionalmente, assim, né? Tinha uma dupla, e nem me lembro do nome do parceiro ali da dupla. Bah. Mas tem muitos discos assim da Janete e era uma virtuose do acordeon, uma gaiteira negra de cruz alta, uma Imagina. instrumentista, né? Então Uhum. tem todo um contexto, ela Maravilhoso. se Uhum. apresentava vestida de prenda e sempre super sorridente, super alegre, cantando e tocando, assim. Também acho uma imagem muito forte e é muito interessante e triste também, né, Laura, como se invisibiliza a presença dessas mulheres, assim. Tipo, porque elas existiram, elas produziram e a gente precisa mudar essa lógica e valorizar isso para talvez não acontecer com a gente também, né? Também marcar a nossa história, a nossa produção, porque as mulheres existem e às vezes nessa dificuldade de enquadrá-las nesses padrões que são impostos, elas acabam sendo invisibilizadas, né? E Uhum. eu acho que é muito o papel do que eu sinto da pesquisa, assim, de trazer isso à tona, né? E, enfim, porque é muito uma inspiração também para outras pessoas, né? Ver como isso se dá. Certo. Vamos fazer mais música? Vamos. Deixa eu pensar. Vou fazer mais uma que vai estar no Lavaca, então. Que fala sobre essa questão Sim. de ser mulher nessa pampa. É uma letra da Suzane Paz, que também é cantora do meio regionalista e tal. Ela também passou por esse momento assim de reflexão sobre o que a representava e escreveu essa letra e me passou em 2018 e eu musiquei ela. É uma música que eu tenho muito carinho, assim, foi uma das primeiras que eu fiz e que fala muito sobre tudo isso, assim. É Flor de Pedra. Nasço flor, me torno pedra, exigência de ser forte. Não há sul e não há norte,
que destinem minhas ideias nessa terra de senhores. Planto e colho, recomeço, vai e vem de uma história que sempre remarca o preço. Já nasci no contratempo da costela do Adão. Não bradaram liberdade, fui escrava da opressão. Pari um povo retumbante que gritava por fogo, padeci aos olhos deles, voltei das brasas a lutar de novo. Quis um dia o silêncio, pra no peito um descanso, mas a paz eu não alcanço se a palavra não gastar. Talvez só o que resta no paradeiro do mundo calar meu choro profundo e meu direito clamar. Já nasci no contratempo da costela do Adão. Não bradaram liberdade, fui escrava da opressão. Pari um povo retumbante que gritava por fogo, padeci aos olhos deles, voltei das brasas a lutar de novo. Também brotei do ventre da pampa, fiz minha pátria em toda a terra, não resumi minha guerra, aio na larga distância, sobrevivo na tal circunstância, sou do tipo que não anda só, junto meus cacos afasto o pó. Muito tem que andar, pois renasço a cada manhã. E como o grito dos tarrãs, estou presente. Não vou me calar. Estou presente.
Parabéns, mais uma linda canção. Olha, Clarissa, teríamos muito para conversar, com certeza, né? Olha, muito contente mesmo. Registrar aqui que a Clarissa é filha do seu Armandino, que é colega nosso aqui na TV, Paizão. na Câmara de Bagé, né? Ele é funcionário mais antigos, mais experientes da Câmara de Bagé como um todo, né? E a nossa TV Câmara, que faz parte do grupo, e a gente fica muito contente que tu parou um tempinho aí para conversar conosco, falar um pouco, né? E antes de encerrar, então, nessa pandemia, tu fez isso, produziu, escreveu, estudou, refletiu, fez música, e é isso, né? E o resultado já já vai estar aí para a gente, né? É isso. Antes eu só queria mandar um beijo aqui para o pai e para a mãe, que, assim, eles foram e são muito apoiadores de tudo isso que eu contei aqui para vocês, dos meus estudos, das minhas reflexões. Eu sei que as minhas ideias, às vezes, são um pouco assustadoras num primeiro momento, né? Refletir, problematizar muitas questões. E sempre me apoiaram, assim, sempre permitiram com que eu pudesse ser quem eu sou. E isso eu acho que é um presente, assim, né? E é tão bonito, assim, eu fico muito feliz mesmo de hoje. Hoje a gente tem consciência, assim, quando a gente é meio nova, não tem muita ideia do que parece que é sempre assim, mas não é todo mundo que tem esse privilégio, né? De ter um apoio, assim, da família, principalmente na música. Eu vejo que não é assim com todo mundo, com muitos colegas não é também. Então, eu queria deixar aqui esse registro também, muita admiração pelo pai e pela mãe, muita gratidão, assim. E eles, com certeza, muito orgulhosos de ti. E vai vir lançar teus livros aqui, com certeza, em Bagé. Há de ter um lançamento aqui para nós, né, também, depois do teu trabalho, também do teu álbum. Com certeza, vai ser um prazer. Quero muito tocar aí também, fazer um show, uma apresentação, né? Bom. Então, espero que em breve. E, Lara, muito obrigada pela conversa. Amei a abertura, o papo e tudo. E vou pedir para nós encerrarmos, então, com uma canção para finalizar aqui essa nossa conversa de hoje, viu, Clarissa? Muito contente que estou, né, de te receber aqui, a Clarissa Ferreira, que está em Porto Alegre, mas é bagéense. Talvez, com esse estudo todo que ela faz, logo ela até sai um pouquinho do país, vai saber, né, Clarissa? Quem sabe, né? Eu adoro sabe. Porto Alegre e o Rio Grande, eu gosto do Rio Grande. Mas tá nos planos, sim. Pois é. Sempre. Tá bom. Então, nosso Solta o Som, essa temporada nativista, fica por aqui. Vocês ficam, então, mais um pouquinho aí da Clarissa Ferreira. Então, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Do satélite se vê uma galáxia misteriosa aparecer. Do satélite se vê um novo planeta aparecer. Do satélite se vê a poeira do deserto aparecer, soprando pro oeste sobre o oceano. Névoa assovia. Do satélite se vê lixo espacial aparecer,
satélite se vê ilhas de lixo no Caribe aparecer. Do satélite se vê a fumaça da floresta aparecer, abafando o sudeste, bruma, desengano, árvore voar. Satélite se vê Brumadinho, do satélite se vê Mariana desaparecer.